Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Essa aula de Educação Física do segundo ano do ensino médio. Então, vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo do caderno do aluno. Vou perdendo o caderno aqui. Deixado aberto e agora, na hora de compartilhar, acabei me perdendo. Então, vamos continuar da etapa 2, né? Também teremos uma apresentaçãozinha aí de um PowerPoint para a gente aprofundar, retomar e aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Então, etapa 2, para saber mais. Você sabe que as capacidades físicas já conhecidas por você podem ter subdivisões específicas? Observe o organograma abaixo, em que, em grupos, procure saber o que são estas especificações das capacidades físicas, que estão em negrito. Posteriormente, cada grupo deverá elaborar e apresentar a prática dessa capacidade com a devida explicação para toda a turma, né? Claro, né, gente? Essa parte de pesquisa e apresentação aí, né? Nós, infelizmente, ainda não podemos fazer, né? No planejamento aí, né? Que chegou até nós professores, o planejamento, né? Que chegou aqui no segundo semestre, né? A partir do mês de agosto, nós possamos retornar ao ensino presencial aí, vamos estar fazendo uma retomada aí de um conteúdo, principalmente de algumas atividades, se possível aí, tá? Então, são as capacidades físicas, né, que se dividem em condicionais e coordenativas. As condicionais são a força, que se divide em força isométrica, ou estática, isotônica, ou dinâmica, e explosiva, de potência. Flexibilidade, velocidade, que pode ser de deslocamento, de reação e de membros, e resistência, que pode ser resistência anaeróbica, aeróbia e muscular localizada. E as coordenativas, aí, capacidades coordenativas são o equilíbrio, que pode ser estático, dinâmico ou recuperado, a coordenação motora e a agilidade. Então, vamos aos slides, à apresentação, né, que o professor comentou, né, lá no início, que nós iríamos fazer aí para tratarmos desse conteúdo. Então, está aqui, né? Nicolas, fica lá no meu pai tem, ó. Capacidades físicas. Então, o que são as capacidades físicas? Capacidades físicas são definidas como todo o atributo físico treinável no organismo humano. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas, como andar, correr, saltar e nadar. As capacidades físicas dividem-se em dois grandes grupos. São as capacidades condicionais e as coordenativas. Tipos de capacidades físicas, então, capacidades condicionais. Então, as condicionais são as capacidades ligadas à eficácia do metabolismo energético. Estão associadas ao processo
que conduzem à obtenção e transformação de energia, isto é, ao, ao desenvolvimento dos músculos e do sistema orgânico. As capacidades condicionais são a força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade. Força, então nós temos a força máxima, que trata-se da quantidade máxima de força que um indivíduo pode desenvolver com uma máxima contração voluntária. Força de resistência é a capacidade do organismo de resistir à fadiga, sustentando em níveis de força moderado por intervalos de tempo prolongado. Então, o que acontece, né? Por exemplo, na resistência? Você vai fazer a musculação, e aí você precisa fazer, por exemplo, o exercício de levantamento ali de peso, né, o supino, 12 repetições. O que vai acontecer? Você vai perceber que nas primeiras repetições está tudo normal. Mas quando chega na 11ª, na 12ª, há um trabalho enorme para você conseguir finalizar o movimento. Por quê? Porque a resistência muscular já vai acabando, ela vai diminuindo, né? Essa força, né? Todo o mecanismo envolvido na contração muscular vai ali, né? Se degradando, né? E aí há necessidade de recuperação. Há também, né, a questão da força explosiva, que aí ela acaba também dependendo da velocidade. Então, a, a força explosiva, ela depende também da questão da velocidade, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo no chute de futebol, né? Então, há o objeto, a bola, então a velocidade da perna junto com a força da contração muscular empregada, que faz dar o choque na bola e, consequentemente, isso determina a velocidade da bola, né? Então, aí são imagens, né, de força. Velocidade. Então, nós temos a velocidade de reação, né? Então, o que seria a velocidade de reação? Tempo requerido para ser iniciada uma resposta a um estímulo específico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a corrida, né? Vai iniciar a corrida. E aí fica todo mundo parado ali, a largada, então o tiro, né, o sinal, então rapidamente tem que ter o quê? Tem que ter a resposta e os atletas iniciar a disparada. Ou, por exemplo, podemos dar outro exemplo aí, né, aonde isso é determinante, né, para o atleta, podemos dizer, que é a questão do goleiro no futebol. A velocidade de reação ela é determinante, né, para um goleiro. Por quê? O goleiro está ali posicionado, o jogador vai chutar a bola, e aí a velocidade dele em reação tem que ser analisar ali, né? É uma coisa que se falar demora muito tempo, mas na hora de a gente ver um goleiro agindo, a gente vê que é muito rápido mesmo, porque ele tem que ver, rapidamente determinar a velocidade da bola, se a bola é rasteira, se a bola é alta, se a bola vai quicar. Então, tudo isso, se a bola vai fazer curva, por exemplo, dependendo do chute, então tudo isso tem que ser ali verificado numa velocidade imensa para que o goleiro faça o movimento e consiga fazer a defesa. Então, é aí que podemos dizer que representa a questão da velocidade de reação, né? Então, há um estímulo e aí a velocidade em que a pessoa reage a esse estímulo. Velocidade de deslocamento ou velocidade de movimento é a capacidade máxima de um indivíduo deslocar-se de um ponto a outro. Então, por exemplo, numa prova de 100 metros, né? Então, a velocidade, como se percebe a velocidade? De acordo com o tempo que o indivíduo consegue, né, gasta para percorrer os 100 metros, né? Então, quanto menor o tempo que o indivíduo gastou, consequentemente, percebe-se que maior foi a velocidade que ele conseguiu entregar. Velocidade de movimento dos membros superiores ou inferiores. Então, é a habilidade de mover os próprios braços ou pernas tão rápido quanto possível. Podemos um exemplo aí, né, na pedalada de bicicleta, né? Então, no ciclismo, para que consiga, né, fazer a bicicleta mover-se, então
precisaria de associar a força, né, das pernas à velocidade do movimento cíclico ali da pedalada. Então, isso representaria essa velocidade de movimento, né? Então, aí o Bolt, né, na prova aí, o fera da velocidade. Resistência é quando o corpo é resistente a exercícios físicos ou qualquer atividade que envolva muito suor e força do corpo em geral. Pode ser aeróbica e anaeróbica, né? Aeróbica é uma combinação de ginástica clássica com dança. É um treinamento dinâmico com movimentos, ritmos juntos com a música. Opa, peraí, eu vi alguma houve uma. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, quando a resistência ela é aeróbica. Então, resistência aeróbica, quando fala aeróbica, quer dizer que envolve oxigênio. Quando é a resistência anaeróbica, é uma resistência que não envolve oxigênio. Então, existe provas, né, existe atividades, movimentos do nosso corpo que eles demandam ou não o oxigênio. Então, podemos dizer assim, se eu vou levantar um peso e vou sustentar esse peso, né, por um determinado momento, aquele movimento ali, ele é considerado um movimento anaeróbico, né, de resistência. Então, vai chegar o momento em que meu músculo não vai aguentar sustentar e ele vai, vamos dizer assim, vai relaxar. Acaba por quê? Né? Porque ali nesse movimento, a resistência acabou sendo pequena, né? Resistência muscular, também podemos dizer, mas a gente fala anaeróbica porque essa contração muscular né, é uma via glicolítica que onde mais utiliza oxigênio, é uma via glicolítica que não utiliza o oxigênio. Mas já quando dizemos aeróbica, né, podemos dizer assim, uma prova de 10 quilômetros, né, uma corrida de 10 quilômetros, ninguém consegue correr 10 quilômetros sem respirar, né? Você consegue, por exemplo, segurar o peso ali por 1 minuto ou 30 segundos, né, uma determinada carga, praticamente sem respirar. E enquanto uma prova não, ela acaba sendo uma resistência aeróbica, porque para a pessoa manter aquele trabalho, né, aquela corrida ali, há uma demanda muito grande do sistema aeróbico para a produção de energia, por isso que se chama de resistência aeróbica aí, né? Anaeróbica é quando a atividade que trabalha diversos grupos musculares durante determinado período de tempo de forma contínua e ritmada, né? Então, aqui na anaeróbica, né, no caso, seria que quando o trabalho, né, não utiliza ali, podemos dizer, de forma o oxigênio, né, não é uma fonte predominante para garantir a manutenção, né? Flexibilidade, o que é? É a capacidade de realizar movimentos de grande amplitude angular em torno de uma articulação. Pode ser ativa, uma flexibilidade ativa, ou passiva. Então, ativa é a máxima amplitude que pode se obter através de movimento efetuado pelo músculo de forma voluntária. Passiva é a máxima amplitude articular que se consegue em um movimento através de ação de uma segunda pessoa, aparelho, força de gravidade e etc. Então, aí são os principais exercícios, né, para se obter uma melhora da flexibilidade, que são os alongamentos. Capacidades coordenativas. As capacidades coordenativas permitem que o atleta consiga dominar de forma segura e econômica as ações motoras, tanto em situações previsíveis como imprevisíveis. Aí, as principais seriam o equilíbrio e a agilidade. Equilíbrio, então, a habilidade de um indivíduo se manter
a postura de seu corpo inalterada quando ele é colocado em várias posições. A visão desempenha um papel importante no equilíbrio. A visão propicia a focalização de um ponto de referência a fim de manter o equilíbrio. Então, a questão do equilíbrio, né, ela também é determinada de acordo com a base, né? Por exemplo, quando nós somos bebês ali no desenvolvimento, nós começamos engatinhar, ou seja, nossa base ela acaba sendo baseada em 4 pontos, né? Então, nós vamos, por exemplo, assim, os 2 joelhos e as 2 mãos. Então, a nossa base ali de equilíbrio são em 4 pontos. Quando nós conseguimos, né, começamos a aprender a andar, né, nós mudamos a nossa base. Nós passamos de 4 pontos para 2 pontos. E será que é fácil? Né? Hoje nós pensamos é a coisa mais fácil do mundo levantar e andar. Mas se nós observarmos uma criança, um bebê que está iniciando a andar, a gente percebe que a capacidade dele de se manter em pé, né, só se manter em pé já é muito complicada. E dar os passos, né, já acaba sendo mais complicado ainda, que é o que chamamos de equilíbrio dinâmico, né, que é quando que é o equilíbrio estático, né, quando nós ficamos parados, e o equilíbrio dinâmico é em movimento. Então, a criança primeiro, ela domina o equilíbrio dinâmico, ela consegue ficar em pé ali, ela solta um pouco a mão de um local que está apoiado, consegue ficar em pé, mas na hora de dar o passe, né, os primeiros passos de passar para o equilíbrio dinâmico, o bebê ainda tem uma dificuldade. Mas isso vai evoluindo e vai melhorando a ponto de hoje, né, nós fazemos tudo isso com uma capacidade muito, né, melhorada. Depois nós passamos para 1 ponto, né, que aí nós podemos ficar, vamos tentando e vamos ficar em um pé só, né. Se você pega um adulto, alguns adultos têm dificuldade, né, você pega tem uma dificuldade menor. Você pega crianças ali que vai iniciando o ensino infantil, o ensino fundamental, eles têm bastante dificuldade em ficar num pé só, mas vai evoluindo com o passar dos anos. Aí você pega um idoso, né? Um idoso já também passa a ter dificuldade de equilíbrio, né? Por quê? Porque o primeiro momento é a questão da idade mesmo, né? E aí vários pontos ali do nosso corpo vão começando a sofrer problemas, entre eles, né? A gente tem a questão do labirinto, que dá um problema que chama labirintite, que isso tem uma grande função na questão do equilíbrio, então tem muitas pessoas idosas que têm esse problema e aí sofrem com dificuldade de manter o equilíbrio. Tem a questão muscular, porque com o passar da idade vai tendo uma perca muscular muito grande. E aí, essa perca muscular, em muitos casos, é responsável por quedas, né, de idosos, né, porque aí a fraqueza muscular acaba favorecendo, né, vamos dizer assim, deixando o equilíbrio mais difícil e favorecendo as quedas. Então, mas se a gente for analisar uma pessoa, então o adulto ele consegue ficar em um pé só, e a gente pega uma bailarina, por exemplo, ela, além de ficar num pé só, né, a gente pega o tamanho de um pé, então a base seria o tamanho de um pé. A bailarina é só a ponta de um pé, então reduz bastante a questão do ponto de equilíbrio ali, da base de equilíbrio, né? Então, aí, né, está falando do tipo de equilíbrio, né, estático, a habilidade do corpo em se manter em certa posição estacionária, dinâmico, que é a habilidade do indivíduo manter equilíbrio enquanto se movimenta de um ponto ao outro. Então, a questão do equilíbrio também se refere, né, eu comentei aqui a questão da base, falando, né, vamos dizer assim, do nosso corpo ali, né, de 2 pés, 2 mãos e o joelho, depois os 2 pés, um pé só, e tem a questão do que vai estar embaixo do nosso pé também, né? Quando a gente coloca aí a questão da imagem, a gente vê aí que tem uma madeira, né? E aí há um pequeno ponto ali, se a gente pega na atividade do slackline mesmo, né? A pessoa tem que se equilibrar numa corda, né? Que isso acaba sendo outra dificuldade muito grande. Agilidade é a capacidade de deslocar o corpo no espaço o mais rápido possível, mudando o centro de gravidade de posição, sem perder o equilíbrio e a coordenação motora. A agilidade aparece muito nas atividades desportivas e recreativas, assim como em movimentos relacionados do nosso dia a dia.
Então, o que caracteriza muito a agilidade é a questão da troca de direção, né? Às vezes nós estamos indo em um movimento, em uma direção, e aí nós desviamos de alguma coisa, né? Eu mesmo costumo usar a brincadeira da queimada, né? No desenvolvimento ali das crianças, para que aconteça uma assimilação mais fácil, né? Porque na queimada, a pessoa para não ser queimada tem que desviar da bola. Então, o fato de desviar da bola faz a pessoa entender a questão da agilidade, porque ela pode ter que ir para um lado, ela pode ter que saltar, ela pode ter que abaixar, né? Abaixar da bola. Então, todo esse movimento acaba, né, representando a questão da agilidade e também desenvolvendo a agilidade nos alunos. Então, no desporto, nós temos ali, né, basquetebol, esgrima, vários esportes, onde acaba sendo muito importante, né, a questão da, da agilidade e no cotidiano ali, né, desviar de algum objeto, né, lançado em nossa direção. Olha, tem tudo a ver com a queimada que eu acabei citando aí, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa apresentação, aula de hoje. Então, vamos voltar ao nosso caderno do aluno. Etapa 3, avaliando minhas capacidades físicas. Agora que você já viu diferentes formas de ginástica e as capacidades físicas, responda: será que seu nível de atividade física influencia no desempenho das capacidades físicas? Justifique. Então, olha só, né? Será que seu nível de atividade física, então isso aí é uma coisa extremamente óbvia, né? A genética ela acaba sendo determinante, né? Então, mas a forma com que o nível, né, de condicionamento físico da pessoa acaba sendo outro fator, né, mais importante ainda. Por quê? A genética vai determinar, por exemplo, vamos dizer assim, uma prova de velocidade, né? Por exemplo, a genética vai determinar aonde vai ser o seu limite. Mas se você é uma pessoa sedentária, né, o seu limite vai ser muito aquém do que o que a genética te reservou como limite. Então, vamos dizer assim, numa prova de 100 metros, né, se você fosse uma pessoa que treinasse bastante e tentasse ser uma atleta profissional ali, pela sua genética, você poderia conseguir, né, percorrer os 100 metros em algo em torno de 10 segundos, por exemplo. Mas como você é uma pessoa totalmente sedentária, não faz atividade física, hoje, se você for correr uma prova de 100 metros, você vai fazer em 14 segundos. E dependendo, você ainda vai chegar ofegante no final dos 100 metros ali, né? Muito ofegante. Então, o condicionamento físico acaba sendo, né, determinante, né? Então, o nível de condicionamento físico, o nível de atividade física é o que vai determinar. Se você é uma pessoa fisicamente ativa, a genética vai determinar até onde você vai chegar, né? E quanto mais próximo, mais difícil. Mas se você é sedentário, certamente você não vai chegar muito longe. Então aí vocês têm um vídeo, né, nível de atividade física pela Organização Mundial da Saúde, né, saude.gov.br. Eu quero me exercitar mais, recomendação do tempo da atividade física por faixa etária. Então, vamos ver o tempo. Então, temos um tempo aqui, vamos tentar abrir esse link, se nós conseguimos. Oh, então vamos lá. Recomendações de tempo de atividade física por faixa etária. A Organização Mundial da Saúde divulgou recomendações para a intensidade ideal de atividade física de acordo com a idade. Então, a Organização Mundial da Saúde divulgou recomendações para a intensidade ideal de atividade física de acordo com a idade. Crianças e adolescentes devem praticar
de brincadeiras, jogos e esportes, educação física e atividades que envolvam recreação e locomoção com a família, amigos e colegas. Quem está nessa faixa etária de idade deve praticar pelo menos 60 minutos de atividade física diária, sejam moderadas, como caminhadas à escola, jogos recreativos, ou intensas, como corridas, jogos esportivos, somando 300 minutos de atividade física por semana. Para quem tem de 18 a 64 anos, a Organização Mundial da Saúde recomenda por semana 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Entre as alternativas estão caminhar, pedalar, fazer serviços domésticos, praticar jogos e esportes. Atividades devem ser realizadas em períodos de pelo menos 10 minutos de duração. Mas, faltou alguém fazer uma conta aqui, porque se você fazer atividades de pelo menos 10 minutos, né? Se você fizer 10 minutos todos os 7 dias da semana, daria 70, né? Você ainda ficaria devendo 5 minutos naquela semana, né? Então, né? Tem que fazer um pouquinho a mais, né? Os 10 minutos de ato. Então, mas aí você pode pensar, nossa, mas só 10 minutos, né? Seria o suficiente? É que, assim, os estudos mostram que se você vai fazer uma atividade moderada, por exemplo, uma caminhada, uma corrida leve, é necessário que a prática seja uma prática de um período um pouco maior para que se obtenha um ganho ali significativo. Mas, se por outro lado você vai buscar uma prática mais intensa, né, mais vigorosa, como um HIIT, um CrossFit, né, vai jogar um futebol ali de alta intensidade, correndo bastante. Então, quando é atividade de alta intensidade, por exemplo, você vai fazer uma aula de HIIT ali, né, por exemplo, no próximo com um HIIT em forma de corrida, né? Então, vamos lá, eu vou eu vou intercalar ali 10 sessões de 3 minutos de corrida rápido por 30 segundos de corrida rápido por 3 minutos de corrida em, em baixa intensidade, né? Não caminhada, baixa intensidade, podemos dizer assim. Então, né, vai ser um tempo ali um pouco mais baixo, né? Você vai ser cerca de 35 a 40 minutos toda a atividade, né? Mas você vai conseguir um ganho muito significativo, porque é uma atividade de alta intensidade. Eu só dei um exemplo, mas talvez você só consiga fazer 6 séries, né, ao invés de 10. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. A partir dos 65 anos, a Organização Mundial da Saúde recomenda a realização de atividade física moderada, semelhante à da faixa etária anterior, de preferência em grupo, 3 dias por semana, no mínimo, em intensidade que varia de acordo com as condições de saúde e de mobilidade de cada um. Dessa forma, por semana são suficientes 65, 50 minutos de atividade moderada e 75 minutos de atividade intensa. Para todas as idades, vale a lembrança de que o aumento de tempo de atividade física potencializa os resultados. Então, quando nós entramos nessa questão de 65 anos aqui, mas na verdade isso vale para várias faixas etárias, não é só para 65 anos. Nós temos que levar em consideração o seguinte: o que pode ser moderado para mim, né, pode ser intenso para outra pessoa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Se você vai pegar uma pessoa obesa que era completamente sedentária, meia hora de caminhada para ela pode ser uma atividade intensa. Enquanto para mim, meia hora de caminhada é uma atividade extremamente leve. Podemos usar dessa forma aí, podemos dizer dessa forma. Então, é importante entender também que isso varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que se fala tanto na questão de que o ideal é termos a orientação, né, de um responsável, de um profissional formado, porque é ele que deve orientar quanto a isso, ou, né, também a orientação, né, de um médico, quando é uma pessoa que já tem algum tipo de comorbidade, uma pessoa com idade avançada. Então, vocês têm aí outras instruções, né, no conteúdo, vocês podem acessar, né, pelo caderninho de vocês, tá? E observar toda a postagem ali. Vou só voltar aqui no caderninho.
Vamos aqui. Então, vamos lá. Seu nível de atividade física está adequado às recomendações da Organização Mundial da Saúde e o dos seus familiares? Se sim, parabéns. Conte-nos sobre ele. Se não, escreva uma rotina para você que garanta o tempo necessário para ser ativo. Compartilhe com suas ideias com seus colegas, ou seja, você vai ver a sua idade lá onde você se encaixa e ver o que ele recomenda de atividade. Lá também tem as atividades lá embaixo que são somadas a esse tempo de movimentação aí semanal. Então, o que você vai observar é que se o que você faz de atividade está enquadrando no que a Organização Mundial da Saúde, ou você está abaixo, ou está até fazendo mais. 3. Propomos que identifique em que nível de capacidade física você se encontra, a fim de que você identifique seu desempenho, realizando alguns testes sugeridos pelo professor. Após adotar a rotina de atividade física de no mínimo 2 meses, faça os testes e compare o resultado anotando uma ficha abaixo. Não esqueça, combine uma data para refazer o teste. Então, gente, eu posso deixar essa atividade, né, para nós retomarmos e fazermos quando voltarmos ao presencial, mas quem já quiser, que algum aluno que já quiser começar o trabalho, que quer iniciar um programa de treinamento, que quer algumas sugestões, dicas aí, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou ter o prazer aí de atender. Acabou caindo a conexão da internet aí, deu uma caída aí, mas tá tudo bem. Então, gente, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Próxima aula retornamos, né? Muito obrigado para quem chegou até aqui e até